e o versículo vai ser o de número 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 9. Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que achou, diga amém. Quem não achou, diga amém. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Escute o que diz, ó. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Somente a parte A aqui do versículo 10. Vamos ler novamente, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 10, a parte A. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Somente até aqui eu convido a igreja para sentar. Glória a Deus. Irmão, para quem não sabe, essas palavras aqui são do apóstolo Paulo. E ele escreveu essas palavras aqui, irmão, num lugar que não era muito confortável, dentro de uma cadeia. Paulo estava em Roma, estava preso, e essa era a última prisão de Paulo. Após ele sair dessa prisão, ele seria executado, morto, como foi. E Paulo, escrevendo aqui, ele fala para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Eu não li mais abaixo, mas se você ler mais abaixo, estava para chegar o inverno. E o inverno na prisão, a gente já tem falado aqui, as prisões em Roma eram de pedras, tinha muito pouca ventilação, então era um foco de tudo quanto é tipo de vírus, bactéria. Então só o cara sair dali vivo já era um milagre, porque tinha muita doença. Então eram prisões todas de pedra, escuras, mal ventiladas. Então no verão o calor era insuportável. Os irmãos sabem que quanto mais umidade, mais calor e mais suor a gente soa, né? Então, essa prisão no verão era horrível, mas no inverno era terrível também. E se você ler mais abaixo, estava para chegar a estação do inverno rigoroso, frio. Então Paulo disse, olha, vem depressa, o inverno está chegando, eu preciso da minha capa para se proteger do frio, né? Não tinha direitos humanos como tem hoje, que o preso ele tem 3 refeições diárias, tem cama, tem colchão, tem direito a médico, a dentista. Claro que não é fácil estar preso, mas a gente sabe. Preso hoje tem regalia, ele trabalha, paga parte da pena dele trabalhando, lendo livro. Naquela época não, tu estava preso, tu ficava ali confinado. Se saísse vivo, melhor para ti, se morresse, o problema era teu. Então Paulo estava nessa situação. E se você ler mais abaixo, Paulo diz que foi abandonado por todos. Então a gente sabe, irmãos, isso não é uma conversa fiada, é uma grande realidade. Todos nós, quando chegarmos em uma determinada situação da nossa vida, falta de dinheiro, falta de saúde, velhice, muita gente vai nos abandonar. Sabe aquele provérbio que diz que só é lembrado quem é visto? Vai chegar uma hora na nossa vida que a gente vai desaparecer de circulação. Você vai ficar confinado em casa, numa cama, numa cadeira, lá numa poltrona de papai, sentadinho, e vivendo de lembranças. E muita gente que te conheceu não vai te ligar, não vai te visitar, vai esquecer de ti. Isso é normal, faz parte da vida de todos. Todos que já morreram passaram por essas situações. São raras exceções das pessoas que não são esquecidas, né? Mas todos são esquecidos pela grande maioria de pessoas. Então Paulo ele reclama que está sozinho. E aqui no versículo 10, ele fala de um cooperador do evangelho chamado Demas. Demas era cooperador do evangelho. Pregava, assessorava Paulo, estava ali fazendo a obra de Deus. Só que Paulo diz, Demas me desamparou. Agora, fala para mim qual foi o motivo
que levou Demas a abandonar Paulo. O que é que a Bíblia diz? Por que ele abandonou Paulo? Por causa do mundo. Paulo diz, olha, ele me abandonou, me desamparou, amando o presente século. Procure em lugares confiáveis o que significa amar o presente século. É amar o mundo. Então, Demas abandona Paulo, não é porque ele não gostava de Paulo. Não é porque ele estava com raiva de Paulo. Ou porque Paulo fez alguma coisa errada que levou Demas a abandoná-lo por vingança, por autojustiça. Não, o problema de Demas era o problema dele. O problema de Demas não era o problema em Paulo, mas o problema de Demas estava nele. Ele era crente, mas ele era um crente que amava o mundo, né? Ontem o irmão me ligou e disse, pastor, o que deu com alguns irmãos da banda? Eu falei, querido, pergunta para eles. Porque eu sou um cara que eu não gosto de falar mal de ninguém. Disse, pergunta para eles por que pararam de tocar e por que saíram. E eu deixo de pregar. Se algum deles dizer assim, ó, eu deixei porque eu não gosto do pastor. Eu saí porque eu não gosto. Eu deixo, se um deles falar isso, eu abandono, eu deixo de pregar. Gostam de mim, se dão bem comigo, são meus amigos. Mas o problema está onde? No coração deles. É o caso do Demas. O Demas não está com mágoa de Paulo. O Demas não está com raiva de Paulo. O Demas está apaixonado, mas está apaixonado pelo mundo. Então, quando a pessoa está apaixonada pelo mundo, irmãos, e olha que a Bíblia adverte. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, nós somos exortados, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o mundo passa, a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, nós somos ensinados a não amar o mundo, mas olha como é que está o crente. O cara está aqui tocando, cantando, aí daqui a pouco está lá na praia, de biquíni, de shorts, mergulhando, postando. Daí não dá, meus irmãos. Ou você tem uma igreja que vai morar no céu, ou você tem um grupo de gente dentro de 4 paredes para dar dinheiro para pastor. Então, vamos escolher. Vocês querem uma igreja em que a gente se reúne para dar dinheiro para o pastor viver melhor, ter uma vida mais tranquila, ou vocês querem uma igreja que prepare vocês para ir para o céu? Quem quer uma igreja que prepare você para ir para o céu? Bom, o pastor é amigo. Só que, além de amigo, o pastor é uma liderança. E colocados por Deus, nós temos a obrigação de extrair o melhor da vida de vocês, torná-los uma pessoa melhor, uma pessoa mais santificada, uma pessoa mais temente a Deus, uma pessoa que tenha um desempenho, crescimento espiritual melhor e maior. Esse é o papel do pastor. Agora, se o pastor começar a concordar com tudo, né, uns deixaram de tocar porque querem o mundo, foi o que disseram para mim. Outro deixou de tocar porque abriu o site da internet e viram os irmãos de biquíni na praia. Pastor, não dá. Como é que eu vou ficar numa igreja dessa que os crentes vão para a praia de biquíni? Então, teve um que saiu porque se escandalizou com irmãos daqui. Irmãos aqui da igreja, porque antes, irmão, o Espírito Santo tinha que revelar pecado. Hoje as pessoas perderam tanto temor de Deus, irmão, e eles colocam tanta pressão no pastor, que eles pecam, desobedecem e fazem questão de mostrar no Instagram, no Facebook. Aí alguém disse, o pastor viu lá. Não, eu não vejo, não perco o meu tempo, irmão. Eu tenho o meu problema na minha casa, eu tenho o meu trabalho, tenho os cuidados da igreja, só que faltava ficar de plantão olhando no Instagram e Facebook dos irmãos. Não vou fazer isso nunca. Mas o pessoal vê, me mostra, me cobra. Então, o que eu posso fazer, irmão? Se uma pessoa que quer estar em comunhão com a igreja, ele vai ter que escolher entre a igreja, os caminhos do Senhor,
ou a praia. Quer ir para a praia, irmão? Faça bom proveito. Nade bastante, bronzeie-se bastante, mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Você está lá, biquíni, shortzinho, sem camisa na praia e tal, e depois vem aqui cantar, pregar, tocar, não tem como. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dizer assim, irmão, vá em paz, já que você não quer se submeter ao ensino e não quer obedecer, vá em paz. Irmão, tem igreja que aceita a pessoa de qualquer jeito. Irmão, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Tem igreja que o cara vai lá no centro de Saravá e tem a igreja que aceita ele. Ele participa, comunga na igreja dele no domingo e na sexta-feira ele está batendo o tambor no centro de Saravá. Tem igreja evangélica que domingo à noite o pastor está pregando aqui na igreja e num dia da semana ele está numa reunião de maçônico. Então tem igreja que aceita ser evangélico e ser maçom. Tem igreja que aceita o cara ser da igreja e ser espírita. Agora, ou você vai no caminho que é Jesus, ou você... Porque não dá para abraçar o mundo e querer as coisas de Deus também. Quem consegue me entender, diga glória a Deus. O Demas, ele chegou para Paulo e disse, Paulo, vou parar com a obra. Não quero mais tocar, não quero mais cantar, não quero mais evangelizar, vou parar mais. Por que aconteceu, Demas? Te fiz alguma coisa? Te entristeci? Te escandalizei em alguma coisa? Não, é que eu estou apaixonado pelo mundo. O mundo é bonito? É bonito mesmo, né, irmão? É colorido. Irmão, se o mundo não fosse bonito, Eva não tinha pecado. Irmão, se o mundo não fosse atraente, a mulher de Ló não tinha perdido a salvação. Irmão, se o mundo não fosse bonito e atraente, na arca de Noé não estariam apenas 8 pessoas. E eu fico me imaginando o quão ridículo Noé deveria se sentir pregar mais de 100 anos e depois de 100 anos pregando, olhar para dentro da arca e ver mais animais irracionais do que seres humanos que são racionais, irmãos. Noé deve ter se sentido ridículo. 100 anos de mensagem, 100 anos de pregação, 8 almas, contando com a dele. Se não contar a dele, só 7. Irmãos, o mundo atrai, o mundo engana. Tá certo? E olha os tipos de pessoas que tem na igreja. Escute, tomara que não seja o teu tipo. Tem pessoas, irmãos, que eles preferem justificar o pecado do que abandonar o pecado. E a frase que eles amam é assim, ó, Deus conhece o meu coração. Deus, todo crente que justifica pecado, a frase que ele mais gosta, Deus conhece meu coração. O que a Bíblia fala sobre o coração do homem? Olha o que diz aqui o profeta Jeremias no capítulo de número 17, versículo 9 e 10. Olha o que Deus fala do coração do homem. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, quem é que conhece o coração? Deus. E o coração é enganoso. Então, essa conversinha de Deus conhece o meu coração, eu não sou santo. Mas tem que ser, filho. Tem que ser, tem que se santificar. Um determinado irmão da nossa igreja que tem problema de adulterar muito. Já cometeu uns 5, 6 adultérios. E entre esses adultérios ele já teve 2 filhos fora do casamento. E um dia eu estou conversando com ele, e ele diz, pastor, mas foi Deus que me fez assim, pastor. Porque se Deus não me fizesse assim, eu não teria esse desejo pelas mulheres. E será que foi Deus que fez ele assim, com esse potencial adúltero? Ou será que esse potencial adúltero que ele tem é falta de consagrar,
falta de vigiar, que é uma coisa importante, né? Então, às vezes falta vigilância, falta consagração. E a esposa, o cara sai, faz um filho, a esposa recebe de volta. Aí o cara sai, faz outro filho. Até quando vai e volta? Até quando essa mulher vai ter obrigação de aceitá-lo? Ah, pastor, tem que aceitar até pegar um HIV, até pegar uma doença venérea incurável, complicar a vida dela, morrer. Então, meus irmãos, tudo tem limite. Tudo tem limite na vida da pessoa. Então, essa frase, Deus conhece o meu coração, né? Ah, nós estamos na graça. Viu que as pessoas pecam e dizem que estão no tempo da graça, irmão? Olha o que diz Paulo em Romanos 6, versículo de número 15. Romanos 6, 15. Veja o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Todos digam amém, Jesus. Diz assim, ó. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí o que Paulo responde? O que está escrito aí na Bíblia? De maneira nenhuma. Paulo diz, irmão, nós pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Ah, pastor, agora é graça, não é lei. Então Paulo diz, irmão, já que não há lei, nós vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Aí ele responde, de modo nenhum. Irmão, a graça, ela é mais excelente do que a lei. Na lei, adultério é tirar roupa e deitar junto. No Evangelho, Mateus 5, 28, adultério é o quê? Olhar e cobiçar. Você pode nunca ter deitado com nenhuma mulher ou com nenhum homem que não seja o teu cônjuge, mas se você cobiça, é adultério. Mateus 5, versículo de número 28. Veja o que diz aqui, ó. Todos digam amém, Jesus. Evangelho de Mateus 5 e o versículo 28. Diz assim, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Talvez até você lendo isso aqui, você consegue entender um pouquinho os caras lá do Islã. Cobre a cabeça da mulher, a mulher anda que nem uma múmia. Né? Quem tem acompanhado alguma coisa sobre o Islã? Já viram as mulheres islâmicas, muçulmanas? Rapaz, condena-se a pena de morte por mostrar o cabelo. Sabe o que é isso? Mas você viver numa nação que a religião maior é a islâmica, e se você mostrar o teu cabelo para um homem que não seja teu marido, você é presa e condenada à morte. Sabia que é assim? É assim que acontece. Situação terrível, né? E agora está esse impasse aí dos Estados Unidos bombardeando o Irã. Coitada daquelas mulheres que moram lá. Então o Evangelho nos dá liberdade, irmão. Só que a liberdade, ela não deve servir como uma porta para o pecado. Agora nós somos livres. Irmão, a liberdade tem limites. Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. Então, se olhar em uma mulher para a cobiçar, já no coração adulterou. Nunca teve junto, nunca trocou uma mensagem pelo zap, não fez nada, mas só o fato de cobiçar no coração é adultério. E a Bíblia fala que o adúltero não tem parte com Deus. Então, irmão, essas pessoas que, em vez de abandonar o pecado, elas preferem justificar o pecado, é muito ruim. Para com esse negócio aí de Deus me conhece. Tudo a gente é assim, né? Ah, pastor, eu não estou fazendo, mas Deus sabe. Pastor, eu não estou dando, mas Deus conhece meu coração. Pastor, claro que Deus conhece, mas o teu coração às vezes está te enganando. Amém, igreja do Senhor? Olha, pessoas que vê o batismo mais como um ritual, porque hoje batismo é coisa linda, né? O pessoal vai daqui em Israel se batizar no Jordão. Gente famosa, gente rica, políticos, empresários, artistas, atores, atrizes, gente de todo mundo que tem dinheiro vai para Israel e batiza-se lá no Jordão, porque eles veem no batismo um ritual. Só que, irmão, batismo significa sepultamento. Segundo o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo de número 4.
Então, as pessoas querem a cerimônia do batismo, mas não querem morrer para a velha vida. Então, tem um monte de gente, pastor, eu quero batizar. Ok, vamos batizar. Mas segundo a Bíblia, Romanos 6, versículo 4, batismo, nós somos sepultados com Cristo. Ou seja, você morreu para o pecado, morreu para o mundo, você está morto para o pecado e para o mundo. Então, a velha criatura que morreu, ela é sepultada quando é mergulhada dentro das águas do rio. E quando ela é retirada das águas do rio, ressurge o que? Uma nova criatura para andar em novidade de vida. Isso é batismo. Batismo não é apenas um ritual. Batismo é sepultamento, é sepultar a velha criatura, ser uma nova criatura, né? Olha o que tem de gente dentro da igreja, irmão, que rejeita exortação e disciplina. Cada exortação que você dá é uma reclamação. Rapaz, eu nunca vi um povo tão difícil como esse tempo. Você exorta, aí já sai na porta da igreja, já sai reclamando, vai no carro reclamando, vai no grupo do WhatsApp reclamar. Irmão, que tipo de crente que nós somos, irmãos? Nós não queremos ser exortados, não queremos mais a disciplina do Senhor. Nós somos pessoas que, em vez de aceitar a palavra de Deus, nós reclamamos. Você escutou o que aconteceu com o pastor da Assembleia de Deus? A banda veio tocar, um músico tinha um cabelo, irmão, dessa altura. O pastor disse: aqui tu não toca assim, tem que cortar o cabelo. Aí acusaram o pastor do quê? Racismo. O pastor é racista. Mas o que tem a ver cabelo comprido com racismo? Você fala contra a homossexualidade e tu é homofóbico. Fala do cabelo comprido só porque era uma pessoa negra, é racista. Poxa, o que você vai pregar mais na igreja então, irmão? E o pastor arrumou para a cabeça. Pastor racista, porque não deixou o músico tocar. O cara passou a máquina aqui embaixo e deixou 20 centímetros de cabelo para cima. O pastor disse: não, vai cortar esse cabelo. Aí o pastor é racista. Então é assim que acontece hoje, irmão. As pessoas não aceitam exortação, reclamam, falam mal do pastor, falam mal da igreja e vão indo. Só que assim, irmãos, quanto mais a gente vai alargando o caminho para o céu, menos a graça de Deus a gente vai sentindo, irmão. Menos a presença de Deus a gente vai sentindo, e vai chegar uma hora em que a pessoa está completamente vazia das coisas de Deus, sem força para orar, sem força para vir ao culto, sem força para nada. Irmãos, vamos colocar a mão no arado conforme Jesus ensinou e vamos fazer a obra de Deus, irmãos. O que a Bíblia fala, remindo o tempo porque os dias são maus. Olha quanta guerra está acontecendo, irmão. Tu tem noção do que é isso? Irmão, pode aparecer uma terceira guerra mundial. Tu tem noção de quantas armas nucleares esse povo tem, irmão? Ou tu acha que se soltar uma bomba nuclear, daquelas bem criada, lá nos Estados Unidos, lá no Irã, na Rússia, não vai sobrar para nós aqui? Tu acha que não vai sobrar? Irmão, quem já ouviu falar do vulcão Krakatoa? Quando ele entrou em erupção, irmão, ele fez com que o sol desaparecesse em todo o mundo. Foram dias, meses de escuridão pela erupção de um vulcão. Agora tu imagine bombas atômicas. Irmãos, nós estamos caminhando para o tempo do fim, irmãos. Não é tempo de nós estar namorando o mundo, apaixonado pelo mundo. É tempo da gente estar firme com Deus. Agora, um grande problema hoje, irmão, é que a maioria dos crentes não são mais ovelhas de um pastor. Tu vem aqui no culto, mas tu vai para casa, tu assiste o pastor adventista, tu assiste o pastor da tabernáculo, tu assiste o pastor de tudo quanto é igreja, daí tu não sabe quem é que está certo. Antigamente era ovelha de um pastor. Hoje as pessoas são ovelhas de vários pastores. Aí vem o pastor da tabernáculo e diz que você tem que batizar só em nome de Jesus. Vem o pastor da tabernáculo e diz que você tem que lavar o pé.
né? Vem o pastor da Tabernáculo e diz que Caim é filho de Satanás com Eva. Vem o pastor da Adventista e diz que tu não pode tomar café, não pode trabalhar sábado. E daqui a pouco tu não sabe mais o que faz da tua vida, meu irmão. Esse que é o problema. Ah, pastor, a gente tem que ouvir tudo, reter o que é bom. O pessoal usa muito o exemplo do peixe. Quem come peixe? O que você faz com a carne? E a espinha? Mas quem é que dá peixe para a criança? Alguém dá peixe para a criança? Se tu quiser matar o teu filho, dá aí uma sardinha para ele comer, uma tainha, tu vai matar ele afogado. O peixe, irmão, é comido por pessoas adultas. Agora, crente que não ora, crente que não tem entendimento, crente que não lê a Bíblia, crente que não jejua, ele está ali ouvindo todo mundo falar, daqui a pouco ele não sabe em quem mais acredita, não sabe mais onde congrega. Irmão, vamos amadurecer. Olha, presta atenção, quem não evangeliza passa a ser evangelizado. Tem um monte de crente, irmão, que não evangelizou, não ganhou ninguém, e ele foi evangelizado e ganho para outros, né, segmentos. Quando é um segmento bom, irmão, tem igreja que é boa, tem muitas igrejas boas, mas quando o cara vai para uma igreja que só misericórdia, irmão, tu já pensou, irmão, ir para um tabernáculo, irmão, acreditar, irmão, que a Eva traiu o Adão com o Satanás, irmão, que o Satanás engravidou a Eva, uma aberração dessa, irmão, ficar lavando o pé, irmão, um do outro. Jesus não ensinou nós a lavar o pé. Jesus ensinou nós a sermos humildes. Não tem necessidade de vir com bacia, com água e toalha, lavar o pé e tal. Não, a lição é ser humilde, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente tem que... Primeira coisa, você tem que ver onde é que você quer chegar. Eu quero ir para o céu, então, foque no céu. Você tem um lugar para congregar? Escute o que o pastor está falando naquele lugar. Porque senão, daqui a pouco, você está mais perdido do que qualquer coisa nessa vida. Amém, meus irmãos? Uma das coisas que acontece muito na igreja, as pessoas tratam Jesus como sendo a solução e não como sendo o Senhor. Ah, vim aqui buscar a bênção. Eu vim aqui buscar o livramento. Eu vim aqui buscar a bênção de Deus. Irmão, Jesus não é apenas a solução, Ele é o Senhor. Mas as pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Então isso é um problema muito sério para quem anda... Eu conheço gente, mas há 40 anos está buscando a bênção. Onde é que congrega? Ah, agora estou indo ali. Aí você encontra mais um tempo depois, onde é que está? Agora estou indo lá. Aí ele, 40 anos buscando bênção, não batizou, não aceitou Jesus, não toma ceia, não obedece a palavra, só buscando a bênção. Tu acha que uma pessoa dessa vai para o céu, irmão? Dificilmente. Então, nós não temos que ter Jesus como a nossa solução. Jesus é o nosso Senhor. Amém, igreja do Senhor? Quantos têm Jesus como Senhor? Diga glória a Deus. Então, presta atenção para nós encerrar aqui, ó. Demas abandonou Paulo não é porque não gostava de Paulo. Demas abandonou Paulo porque estava amando o mundo. Esse é o problema. Olha o teu coração, como é que você está? Você ama as coisas de Deus ou você ama as coisas do mundo? Amanhã depois, ah, pastor, acho que eu vou sair. Mas vai ser por quê, irmão? Ah, aí vem aquelas conversas, né? Ah, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Irmão, não dá tempo de se envolver com o mundo, irmãos. Nós somos crentes para morar no céu, irmãos. O crente, ele tem que influenciar e não ser influenciado. Amém? Irmão, já ouviu falar do crente chuchu? Quem come chuchu? Irmão, tu mistura chuchu com peixe, fica com gosto do quê? De peixe. Mistura chuchu com carne. Mistura chuchu com qualquer coisa. Irmão, chuchu não tem gosto, irmão. Chuchu, ele vai receber o gosto daquilo que está com ele. Rapaz, tu não é crente chuchu, irmão. Que você vai pegando o sabor, tá com o irmão daquela igreja, está igual a ele, tá com o irmão daqui, está igual. Rapaz, deixa de ser crente chuchu, meu irmão. Tu tem que ter, irmão, nós somos sal, irmão. O sal, ele é quem se impõe.
O sal, ele é que dá o sabor, amém, igreja do Senhor? Quem entende que o sal é ele quem dá o sabor, é o sal que se impõe, levante a mão e diga glória a Deus. Jesus diz que nós somos o sal da terra. Então é você que tem que influenciar e não você ser influenciado. Não dá, irmão, olha, a gente tem que fazer uma análise de como a gente está na presença de Deus. Né? Eu tenho uma filha, ela disse, pai, eu queria congregar com o pai ali, mas o pai não me aceita como eu estou. A filha falou isso para mim. Eu queria ficar ali com o pai, mas o pai não me aceita do jeito que eu estou. Mas se eu que sou um mané não aceito, será que Deus aceita? Ei, irmão? Irmão, a igreja não é do pai. Eu não tenho a chave do céu. A porta é Jesus, o caminho é Jesus. Se não entrar pelo caminho, não consegue se salvar, irmãos. Tem muita gente confiando porque é de família de crente, porque pai é crente, mãe é crente. Irmão, salvação é individual, irmãos. Cada um dará conta de si diante de Deus. Nós vamos dar conta de nós diante de Deus. Então, nós temos que permitir o evangelho entrar em nós, irmão. Nós não podemos viver dessa forma como muitos estão vivendo. E depois a igreja fica dividida. Eu sou uma pessoa de muita paciência. O irmão que saiu, que ficou triste aí com a foto aí do pessoal na praia, ele saiu. Eu disse, irmão, calma que eu vou conversar, vamos ajeitando aqui e tal. Ele preferiu sair. Disse, não vou ficar congregando aí com esse pessoal na praia aí e fazendo pose. É chato mesmo. Porque, é um esculacho para o pastor isso aí, irmão. É passar por cima da autoridade do pastor, é zombar do pastor, a pessoa tomando ceia, fazendo a obra e fazer uma coisa dessa. Se a pessoa não está tomando ceia, irmão, vai onde quiser. Mas a partir do momento que a pessoa vai tomar ceia, irmão, está em comunhão, faz parte da igreja, tem que obedecer. Agora ficar postando foto de biquíni, pelo amor de Deus. O nosso corpo, não sei, mas a Bíblia diz que o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Às vezes, irmão, o Brasil vai passar por uma luta, igual a muitos lugares, porque Deus quer tratar com a igreja. Você sabia? Porque a igreja, irmão, ela está assim, como diz, numa nice, que o pessoal só quer sombra e água fresca. Talvez não seja o caso de todos os irmãos, mas tem gente, irmão, que ele só quer passear, curtir e aproveitar a vida. Irmãos, não tem como ganhar o céu e ganhar o mundo, irmãos. Não tem como servir dois senhores. Então a gente tem que tomar uma decisão, irmãos, né? E romper com o mundo, servir a Deus, procurar ser fiel, porque é isso que Deus espera da igreja. Tá certo, igreja? Aplaude Jesus com uma salva de palmas bem forte para Jesus. Bem forte as palmas para Jesus. Glória a Deus. Estão ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra ainda continua lá no céu. Eu conheço muita gente que são como os fariseus, que não gostam de aleluias. Meus irmãos, queremos ver onde os tais vão se esconder quando Cristo lá no céu aparecer. Estão ouvindo esse eco e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra ainda continua lá no céu. Os discípulos de Jesus no cenáculo orando estavam. Uns falavam em línguas estranhas, outros já profetizavam. Os fariseus diziam, estão embriagados, neste dia o Espírito Santo nos foi dado. Estão ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra
ainda continua lá no céu. E é por isto, meus irmãos, buscai o poder de Deus. Não olhes para o mundo, nem escute os fariseus. Dai glória e aleluia, Jesus já vem aí. Esse povo barulhento vai subir. Estão ouvindo esse eco de aleluia e esse barulhão de glória a Deus. E quando aqui na terra ainda continua lá no céu, cuidado com ele, cuidado, irmão. Mas quando vê que é ele, resiste em oração. O inimigo luta, mas não vai vencer, porque esta igreja tem muito poder. O poder que tem é Jesus quem dá, e não adianta o inimigo pelejar. E não adianta o inimigo pelejar. E não adianta o inimigo, pois ele engana o Eva, também pode te enganar. Cuidado com ele, com seu andar. Cuidado com ele, no clarão da luz. Mas quando vê que é ele, clama o sangue de Jesus. Mas quando vê que é ele, clama o sangue de Jesus. Mas quando vê que é ele... Amém, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer parte das ofertas. Se você trouxe uma oferta, pegue ela em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quem trouxe a sua oferta, pegue na sua mão. Vamos ofertar. Glória a Deus. Alguém vai apresentar o dízimo nessa noite? Vem para frente então, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Venha para frente em nome de Jesus. Paz do Senhor. Quem mais? Isso, venha. Vamos apresentar as nossas ofertas. Levante a sua mão, levante a sua contribuição. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, na tua presença, em